Boa noite. Antes de eu iniciar a nossa conversa propriamente dita, eu não poderia deixar de agradecer a presença de todos, desejar que esses minutos, tem que ser minutos, sejam agradáveis para reflexão e conhecimento. Nesse encontro, nós vamos tratar, falando em reflexão, sobre os conceitos de Paul Ricoeur. Foi um dos grandes expoentes no campo da fenomenologia e da hermenêutica. A gente vai depois detalhar para vocês o que isso significa em termos em termos mais simples de entendimento. E ele é considerado um dos grandes nomes da filosofia contemporânea. Paul Ricoeur nasceu em Valença, na França, no dia 27 de fevereiro de 1913. Órfão prematuro, ele acabou sendo criado pelos avós, eram protestantes os avós dele. E dessa criação ele herdou a crença na religião. Então, ele era um filósofo cristão ao longo de toda a vida. Ele também foi um militante socialista desde os 33 anos de idade até sua morte recente, em termos, né, que foi em 20 de maio de 2005. Partindo da fenomenologia, que é uma disciplina com ambição científica, ela tenta explicitar as vivências da consciência. Ele procurou conciliar a fenomenologia com a hermenêutica filosófica. Na hermenêutica, ele assumia que a relação do homem com o mundo e com os outros homens teria que ser uma relação de interpretação, tal como se tivesse sendo tratado um texto. O homem que age e sofre, a vontade e o involuntário, a utopia ou a memória, a história, são alguns dos temas da obra de Ricoeur, em que ele tocou as áreas da política, da justiça, da psicanálise, da exegese bíblica, poética e teoria da interpretação. Pode-se dizer que a questão fundamental trabalhada por ele é como o homem, na sua fragilidade, mantém o seu esforço de existir e o seu desejo de ser. Especificamente no texto da nossa leitura, a reflexão será focada na questão do pacto de confiança entre médico e paciente e nas normas fundamentais do Código Deontológico que é por ele descrito. Depois, vamos abrir para posterior comentário sobre os colegas e vamos propor indagação ao grupo relacionada aos tempos de pandemia que hoje nós vivemos e as reflexões de Paul Ricoeur. Nós pedimos atenção para que o status dos microfones fiquem no mute, para evitar interferências. Os colegas agora vão dar andamento, vamos iniciar essa conversa, e que eu conto com a participação e o interesse de todos vocês. Muito obrigada, e eu espero que esse encontro seja, como eu disse antes, muito enriquecedor. Boa noite. Vamos lá, né, Carlos? Daniel. Boa noite. Agradeço a participação de alguns alunos da escola João Henrique e pela presença. E o tema que nós iremos tratar hoje, ele é muito pertinente e dialoga bem com a nossa realidade atual. E frente à atual situação, né, de enorme instabilidade que nós podemos sentir hoje na nossa sociedade, e isso em virtude de crises políticas, econômicas, mas principalmente da grande crise sanitária mundial trazida pelo contágio do Covid-19, em que peculiaridades da doença não impactam apenas na dimensão biológica. As reflexões de Paul Ricoeur, agora não sai. Paul Ricoeur mostram-se fundamentais para esse desenvolvimento do conceito de agético, que se afirma em 3 momentos essenciais, que é o momento ético, o momento da moral e o estágio da sabedoria prática. Em sua obra, O Justo 2 revisa a pequena ética, elaborando uma travessia reflexiva do saber teórico para um saber prático. Por exemplo, na descrição de uma prescrição médica. Essa ação é uma típica operação hermenêutica, por se tratar de submeter uma decisão singular, única e relativa a uma pessoa singular, a uma regra geral. E, em contrapartida, de aplicar uma regra a um caso. Aqui, o que está em jogo é o juízo médico num projeto terapêutico que implica
em última instância, o estabelecimento de um pacto de tratamento. A confiança firmada entre duas pessoas, a saber, médico e paciente. Então, no conjunto da sua fenomenologia hermenêutica do homem capaz, o autor ele equaciona um projeto ético-moral, que é baseado no contato com as ideias do existencialismo, do personalismo e da fenomenologia. Contudo, o ponto de partida da reflexão que vamos apresentar é a sapiência ética, que ela envolve, entre tantos pontos relevantes, a questão do pacto de confiança entre médico e paciente, e em que vai ser comentado, dentro dessa perspectiva, dessas questões, a questão das normas que são fundamentais do código deontológico. E, para esse momento, eu convido o colega Carlos para nos apresentar suas contribuições acerca da seguinte pergunta. Visto o princípio do direito à saúde sem nenhum tipo de discriminação e ainda o respeito à dignidade humana, a que ponto os protocolos adotados pelas autoridades públicas brasileiras respeitam a pessoalidade das decisões? Boa noite. Meu nome é Alexandre. Nós vimos ter essa discussão com Paul Ricoeur, a filosofia da pequena ética, que vai tratar desse pacto de confiança. No meu trabalho, a gente tem um perfil que chama-se o acolhimento, que vem junto com esse pacto de confiança, que seria o reconhecimento do paciente como pessoa, né? Que seria o primeiro, o respeito ao paciente. Já o segundo passo deontológico que o Paul Ricoeur trata seria a individualidade do paciente, como sendo ele não um único, sendo um único, não um número, uma pessoa qualquer. Seria uma produção do seu serviço médico. Sim, um indivíduo que seria tratado universalmente ou unicamente para que se fortaleça o pacto de confiança que foi inserido entre eles. E o outro é a insubstituibilidade. O paciente não pode ser substituído, ele não é dividido, ele é único. Esse pacto de confiança que foi colocado entre o médico e o paciente, que às vezes o paciente pede com suas lamentações, que a união do pacto é o sofrimento, é a doença. Também que é o princípio da medicina, é o tratamento da saúde. Visando isso, o paciente, às vezes, pede mais do que o médico pode oferecer, de acordo com as estruturas e com o andamento da sua doença. Com essa limitação, às vezes, o paciente pode querer, além do seu tratamento, né, ele quer a cura, mas pede até mesmo a imortalidade, onde se chega até as limitações do médico, tanto da estrutura como do avanço da doença. Esse avanço da doença é que delimita o médico nesse tratamento. Paul Ricoeur visa com que o médico e o paciente tenham um fortalecimento desse laço, mas pelos princípios morais. Praticamente seria essa minha contribuição, porque o intuito é discutir como pode ser tratado um paciente nesse momento de pandemia, sendo que o número de pacientes está exorbitante, o número de vítimas crescente. Como será o comportamento médico com a quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas e a quantidade de pessoas que estão sendo tratadas hoje nos hospitais? Alguém queria acrescentar alguma coisa? Professor? Boa noite, Márcio, tudo bem? Eu acho interessante
Quando a gente traz um filósofo, de certa maneira ele é contemporâneo, que a gente viu que ele faleceu em 2005, nasceu em 1913 e faleceu em 2005. Então, tem uma vivência que muito rica em tempo e muito rica em reflexão. E por ele ser existencialista, nessa corrente dele, todo o foco do trabalho, das reflexões dele, era para que a reflexão filosófica ela tivesse de certa maneira, uma utilização prática. O pensar na existência humana, para que isso gere, no caso do Riquet, dessa pequena ética dele, principalmente no campo da medicina e do direito, que ele considerava, e aí é interessante o porquê dele focar nessas duas vertentes de atividade, porque tanto o direito como a medicina era uma maneira que ele encontrava, da filosofia proteger a saúde humana, a fragilidade humana física, e no caso do direito, a fragilidade humana em relação aos seus direitos, né? Aos seus bens materiais e imateriais. E nessa questão que a gente volta à questão que a gente quer levantar, né, para vocês em aberto, essa pessoalidade que Riquet dizia que era necessária existir na medicina, no âmbito da política que foi aplicada. Eu não falo da política, da micropolítica, por exemplo, a micropolítica que a gente viu o prefeito aqui em Teresina levar. Eu falo assim, a macropolítica. Aí nós estamos falando da União, o Estado mesmo, a República. A política que foi utilizada e que foi implantada, ou não implantada, ela reflete essa pessoalidade que Riquet dizia ser necessária no contato médico? O que é que vocês acham? Esse cuidado com o indivíduo. E aí eu abro para vocês. Se alguém quiser se manifestar. Você tem que ligar o som. Peraí, Márcio. Alexandre, tem que ligar o microfone dele. Peraí, não desligou dele, não. Deixa eu encontrar só um minuto. Ah, tá. Desculpa, é porque é o seu, está desligado. Eu liguei agora. Estamos. Tá, então. Como a gente pode perceber, as reflexões, né, porque elas se fazem muito atuais, né, muito presentes, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, visto que foi um momento no qual aquelas tomadas de decisões que até então apenas se falava, se comentava, que ocorriam num cenário, né, num ambiente médico, né, num ambiente hospitalar, elas se tornaram bem frequentes e bem visíveis aos olhos, né, de qualquer um. Em que sentido essas tomadas de decisões elas envolvem aí uma reflexão filosófica nesse, né? De que modo, né, o Riquet ele nos leva a refletir sobre isso. E aí a gente percebe a atualidade do pensamento do Riquet justamente por entender que tais decisões, tais tomadas de decisões, elas não ocorreram somente agora. Elas vêm sendo tomadas desde sempre, né? O médico precisou de uma UTI, mas o sistema não dispõe, o hospital não dispõe de uma UTI para poder colocar o paciente. E aí, qual a decisão que o médico vai tomar? De que forma o médico vai escolher entre colocar um determinado, praticar uma determinada, fazer um determinado procedimento com o paciente, ou fazer um outro procedimento? Quem deve ocupar um leito de UTI? Um paciente mais jovem, um paciente idoso, né? Então, são questões práticas, né, do ambiente hospitalar, mas que
nos levam a refletir, né, com essa visão do Porriquet, até que ponto as tomadas de decisões elas são justas. E trazendo para o âmbito da política, né, no caso, no cenário mesmo, seria a maneira como o Estado ele de forma ele agiu para minimizar ou para melhorar o atendimento nos hospitais e minimizar os efeitos dessa pandemia, ou as implicações da postura do Estado, assim, o Estado mesmo, né, enquanto instituição, as implicações da postura desse Estado diante de toda essa pandemia. Então, é um tema muito importante de tratar com os atuais, que é uma reflexão, né, nos traz essa reflexão também. O que eu acho interessante nos dias atuais, em que precisou que, finalmente, as pessoas todas do mundo mentalizaram uma questão. Isso precisou ser através de uma grande tragédia, porque até então, o que acontecia entre os países, entre as pessoas, entre os interesses de cada país, ou de cada pessoa, de cada população, eram diferentes. Se eu moro no Brasil, meu interesse é a política, eu não estou em economia. Se eu moro nos Estados Unidos, o meu interesse é a liberdade, é o racismo. Se eu moro na China, meu interesse é um Estado forte, um Estado totalitário que me garanta o mínimo. Enfim, eram várias pessoas, vários interesses, e chegou uma questão que passou a ser universal. Por isso, essa crise, além de ser uma crise sanitária, ela mostrou que a humanidade está passando por uma outra crise muito séria, que é uma crise de valores. E filósofos como Riquet, como a Hannah Arendt, que são da corrente kantiana, né? Eles estão vindo à baila, eles estão com mais força, eles estão novamente assim, a filosofia está aparecendo como uma necessidade na ética, na prática médica, na prática do direito, na prática política. Inclusive, interessante porque o berço da filosofia foi o estudo da ética. E é esse estudo que não pode deixar de permear toda a atividade humana, em nenhum momento. A ética, ela está na ética médica, ela com as reflexões de Riquet, ele tem grandes ideias sobre isso. A ética na política, a ética nas relações pessoais, e a filosofia como mãe desse estudo, como mãe dessa reflexão. Por isso que a gente pensou em tratar disso em grupo. Esse grupo envolve nós, que somos estudantes de filosofia, mas envolve a comunidade, envolve estudantes, para que eles sintam como a filosofia ela vai muito além dos livros, ela vai muito além dos textos. Como quando você fala como Riquet, que ele usava do existencialismo, você saber o que é isso, é pensar a essência da sua vida, o seu existir, refletir sobre isso. Quando você fala que ele usava a hermenêutica, o que isso significa? E usar isso de uma maneira prática na sua vida pessoal. Uma questão como essa, que é tão grave e vem matando, são 130 mil pessoas já mortas, oficiosamente, por falta de uma política que reflita, não uma política partidária. Aqui nós não estamos falando de senso comum ou de opiniões, né? Nós estamos falando de doxa, nós queremos falar de episteme, procurar estudar, analisar e refletir para tomar uma decisão que envolve realmente a vida de pessoas. 130 mil pessoas morrendo, porque talvez se alguém lesse um texto de Riquet e levasse isso adiante a sério, a situação das pessoas ia ser bem diferente. Esse é o ponto que a gente quer chamar sempre a atenção e ressaltar sempre.
Diana, o uso da cloroquina, ele é certo ser receitado para todo mundo? Olha, obrigada, Dene Caroline, por essa... A gente imaginava que esse tipo de questionamento ia aparecer. Quando você fala se essa política respeitou a pessoalidade, ela inclui essa questão de um médico parar para pensar e o pacto de confiança que ele vai fechar com aquele paciente, ele vai ter que seguir as normas da ética médica, que aí tem os médicos, quando eles vão aplicar uma decisão, eles têm uma decisão pessoal, tem um indivíduo médico, e aí as crenças dessa pessoa e o que ele acha sobre uma determinada regra são importantes, segundo o Paul Ricoeur. Então, o médico, quando ele vai receitar a cloroquina, ele vai ter o ato em si, que vai ter que passar por uma norma médica, uma ética da classe, tem as convicções dele, médico, porque ele sabe que ele, médico, quando ele indicar algum tratamento para um paciente, ele está exercendo um papel ético. O paciente, quando pede ou quando requer um medicamento, também está de acordo com as convicções dele e também vai refletir sobre a confiança da orientação que o médico está dando. Isso abre o questionamento para quê? Que Paul Ricoeur considerava que, de um caso particular, vão surgir casos gerais, normas gerais. Mas normas gerais, elas têm sempre também que respeitar a pessoalidade da decisão. Na minha reflexão, se você vai receitar ou vai fazer um pacto com um paciente, ele vai ter que ficar bem claro. No caso da cloroquina, ele vai ter que ter, primeiro, a certeza dele como médico, a confiança dele como pessoa, e o paciente confiar que a intenção do médico em aplicar aquela medicação não é política, não é pessoal, não é partidária, é uma orientação ética, acima de tudo, visando o quê? Fazer jus à confiança que o paciente teve nele. E não ser utilizada como foi, de maneira política. Porque, inclusive, todos os médicos falavam, olha, e é interessante você ouvir isso do médico, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Querendo dizer assim, o que nós estamos fazendo aqui eu confio em que todo o meu estudo, em que todo o meu preparo, nos testes que foram feitos em outros locais e tudo, e pelo que eu conheço de você, pelos seus testes, eu confio no uso dessa medicação. Mas eu não sou Deus. E o paciente, ele vai ter que ter também esse critério e aí cabe essa questão de confiando no médico pelo preparo que ele teve, pela ética que ele deveria ter, mas ele sempre saber que existe o imprevisto, existe uma doença nova, é uma doença que não tem... nova que eu digo assim, há muito tempo tem, mas nunca foi... A novidade é essa preocupação toda de todo mundo com isso. Mas que não tem uma comprovação, a eficácia de 100%. Né? Então, eu acho que eu penso que a única questão é se refletir políticas que deveriam ser sanitárias, políticas que deveriam ser médicas, atitudes médicas, e usarem isso de uma maneira incorreta. E o que vale é como o Paul Ricoeur falava, era a confiança que você tem no pacto que você fez com o médico que está lhe atendendo. O Estado em si, ele nunca... Você vê como isso é muito importante, o Estado em si não decretou nada. Não tem nenhum papel assinado pelo presidente Bolsonaro,
circulando nos hospitais, dizendo que a União, que representa os estados, que representa a democracia brasileira, assinou embaixo para que seja utilizada a cloroquina. Como ele não fez isso, então, de certa maneira, o pacto que era necessário, a confiança que era necessária, não foi um ato ético, foi um ato de opinião pessoal. E opinião própria minha de alguém que não tem o menor preparo nem para ser presidente, nem para dar opinião em nada. Coisa nenhuma. Opinião pessoal. Não é uma reflexão filosófica, mas é uma opinião pessoal. Um completo incompetente. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Seu microfone, Alexandre. Pegando aqui o gancho, a Diana falou dela foi bem completa, sobre a questão tanto da confiabilidade como a individualidade de cada paciente, de ter as particularidades do paciente, tanto sobre o seu tratamento, como outras doenças que já estavam sendo tratadas, que já vêm com o passar dos anos, como a hipertensão, a diabetes. Então, todas essas doenças já geram um novo procedimento. E esse procedimento vai ter consequências se for levado ao pé da letra como um medicamento para o tratamento de todos os casos. Tendo em vista menos a questão partidária, ou até mesmo questão administrativa, porque quando tem uma questão administrativa que ele leva em vista ter um tratamento único, aí também já tem uma questão administrativa. Então, isso seria uma forma incorreta de agir, né? Tanto na questão de confiança do paciente, como uma questão nova, que o Covid-19 é uma questão nova. São inúmeros testes que tem que fazer, são diversos sintomas. Então, tudo isso gera um problema que, no final, só pode ser resolvido se for um tratamento praticamente individual, praticamente único para cada um. E aí é onde entra a problemática de que pacientes demoram mais tempo em UTIs, eles têm tanto tempo, sendo que ou novo ou mais com a idade mais avançada, mas aí como o médico pode proceder? Quem e quando tem um limite de que um paciente vai retomar a sua saúde? Esta que é a discussão dos procedimentos médicos. O médico vai dizer, este aqui já está na hora, esse aqui já não tem mais jeito. Aquele outro ali que é mais novo, ele já pode viver. Então, esses obstáculos que é criado nessa confiança médico e paciente, a pessoa confia no médico que ele vai conseguir trazer minha saúde de volta. Mas, e as possibilidades que são a estrutura, que são o avanço da doença? Isso também está no pacto de confiança entre o médico e o paciente, mas que o médico, se ele também disser que você está desenganado do tratamento, vai gerar um impacto muito grande no psicológico do paciente, que pode levar ele à morte precoce, vamos dizer assim, mais rápida do que o normal, que poderia ter uma recuperação. Ele vai entrar em uma depressão e vai virar um problema de confiança entre médico e paciente. Seria praticamente assim. Mais alguma pergunta? Alguém queria colocar mais uma observação? Vocês podem colocar perguntas também no chat, se acharem interessante, né? A Amanda Barbosa.
Está falando aqui uma observação, que ela é neonatologia, que ela trabalha com neonatologia. Se ela quiser falar algo, puder acrescentar o assunto, estamos à disposição, Amanda. Vou falar algo sobre a experiência no trabalho atualmente. Eu achei interessante um dos objetivos, quando eu escolhi os convidados, alguns não puderam, porque eu selecionei alguns convidados da área médica, mas, coitados, quanto um deles está sendo... Se a gente acha que a gente está com problemas, assim, nós não estamos com problemas, eles estão com problemas. Porque, assim, enquanto que a gente se refugia porque está na dúvida se tem ou não tem um vírus no ambiente, eles vão trabalhar sabendo que tem um vírus no ambiente. Eles têm que ir sabendo que tem, que a doença está lá, né? Então, eu convidei alguns, que bom que a Amanda está participando. E é interessante, porque eu acho que na área dela, neonatologia, né, em que o paciente em si não fala. O paciente tem os direitos garantidos por alguém, mas em si não fala. É representado pelo pai, pela mãe, né? A importância de um tratamento ético. Alguém mais quer falar? Então, eu acho que tem muitas dúvidas, como eu também falei para vocês no e-mail que eu fiz, no convite, nós vamos enviar depois um e-mail perguntando para vocês o que é que ficou, né, um resumo bem rápido. Eu vi aqui no chat que a Dani perguntou o que quer dizer hermenêutica. Muito bem. Essa é uma das coisas que, às vezes, nós, como estudantes de filosofia, alguns termos, que nem médico, né? Médico, às vezes, fala para você umas coisas difíceis e aí ele não percebe que quem está ouvindo não está entendendo. Mas a hermenêutica, ela é um ramo... Hermes era da filosofia grega, porque a nossa filosofia ela tem sempre com base a mitologia grega, mitologia que, no caso do nosso vocabulário, principalmente filosófico, muitos termos remetem a isso. O que é hermenêutica? É o estudo da interpretação, é você levar o significado, qual é a mensagem que aquilo ali vai... traduzir mensagens, seria isso. Por que a gente fala que a filosofia dele, ele usava... ele era existencialista e ele tinha interesse na hermenêutica. Ele considerava que as atitudes humanas eram para ser lidas ou refletidas como se fosse um texto, em busca de significados. Ele buscava a interpretação dos atos e da existência, e por isso é chamada, uma filosofia hermenêutica, em busca do significado E aí o Márcio pode me ajudar mais. Obrigada pela pergunta, Ananda. Dei o microfone. Justamente nesse sentido de interpretação, de buscar o significado,
né? E aí, quando o Puriquet, ele faz a hermenêutica, e mesmo nessa obra que vocês tematizaram, que foi o Justo, percebe-se que ele faz uma leitura das grandes éticas, como coloca, né, que era a teleologia e a deontologia, colocando aí Aristóteles e Kant, fazendo aí um contraponto, que vai fazer surgir posteriormente, né, as pequenas, que vai fundamentar as pequenas éticas, né, que são as éticas aplicadas. Por isso, a ideia de se trabalhar aí com esses temas voltados ao ambiente médico, por exemplo, né, que requer aí uma ética aplicada. E aí, é justamente tratar o Puriquet, ele faz essa interpretação, né, e nos coloca aí a sua reflexão, para que nós possamos, justamente, a partir dessa sua interpretação, permitir também a fazer a nossa própria reflexão acerca dos acontecimentos da, da, da nossa própria realidade. E aí a gente percebe que são coisas bastante parecidas, né? Os problemas, eles permanecem. O Puriquet, ele vinha refletindo sobre essas questões, e aí agora nós nos deparamos aí com uma situação muito real, né, ao alcance de todas as pessoas, e que o filósofo, ele pode nos ajudar aí, ele vai nos ajudar nessa reflexão, nos ajudando a fundamentar o nosso próprio pensamento acerca dessa realidade que nós estamos vivendo. O que eu queria que alguns de vocês focassem novamente era sobre, porque ao tratar, né, da questão do justo, Puriquet, ele enfatiza também a questão dos direitos do indivíduo, né? O paciente enquanto detentor de direitos, né? Então, é por isso que a atitude do médico, ao receitar determinado medicamento, ele não pode, a atitude médica, ela não pode ferir o princípio da autonomia, da dignidade do paciente, não é isso? A própria postura do Estado, né, da União, dos Estados, do poder público, em relação ao tratamento, à saúde que se oferta à população, ela deve respeitar e preservar esse princípio da autonomia, da dignidade da pessoa humana, né? Então, eu queria que vocês pudessem comentar mais um pouco sobre isso. Eu gostaria de tocar até nesse ponto também, né? O que ficou aí, né? Queria que vocês enfatizassem novamente. Eu volto a chamar a atenção. Alguém perguntou sobre o ponto que está sendo mais, né? Que quando se fala especificamente nessa pandemia, o quanto que a falta de um preceito anterior, porque é uma coisa totalmente nova, né? É diferente. Você chega em um hospital e diz que você está com cálculo renal, então todo aquele corpo médico e toda a estrutura do hospital e a estrutura legal e já convive com aquele tipo de situação. Então você sabe que já tem um modelo e que esse modelo foi construído com base no respeito a que naquele momento que você tem um cálculo renal, você receba todo um tratamento que já é comprovado que é para ser bem sucedido. Mas o que a gente vê, às vezes, até em cálculo renal, que é bem menos sério do que no que está acontecendo hoje, é que você pode acontecer de o antibiótico que é necessário e que é conhecido e que é comprovado para o cálculo renal, para o pós-cirúrgico do cálculo renal, no seu caso específico, porque você é do SUS, é um, porque você é um plano de saúde, é outro, porque você
é particular, aí é um antibiótico que funciona. Não, então, a gente sabe que tem isso, e essa é a hora em que, no meu entender, no meu entendimento, entra a necessidade de uma filosofia forte e robusta em todos os âmbitos da vida humana, no âmbito político, no âmbito pessoal, individual. Uma sociedade com base em preceitos éticos, ela por si só recusa esse tipo de distinção. Eu sei que o brasileiro tem sempre o hábito de olhar que a grama do vizinho é mais verde, mas é mais verde mesmo, entendeu? É mais verde mesmo. Existem lugares em que a educação e a preocupação filosófica e a preocupação com a ética, ela se reflete no bem viver das pessoas. Né? No viver feliz, no sentido de que você sabe que essa confiança de chegar em um hospital e saber que realmente o pacto está valendo, o pacto médico, o pacto ético, ele é válido, porque as pessoas e as instituições envolvidas nisso, elas estão levando em conta valores que deveriam ser sagrados, e não deveriam estar ligados à posse econômica, ou a condições, ou a partidarismos, ou a nada disso. Existem valores, que aí vem Kant de novo, assim, era para ser uma coisa, um imperativo categórico, a proteção à vida mesmo. Não precisava, isso ia ser imanente nas relações pessoais. E a gente, infelizmente, não vê isso acontecendo. E no meu entendimento, como estudante de filosofia, a grande questão é isso, a mãe de todas as ciências. A grande preocupação, a filosofia surgiu dos questionamentos sobre a ética. Um país ou pessoas que não se importam com essas questões que são filosóficas e éticas, é um país que não está querendo realmente a valorização das pessoas que estão ali naquele grupo. Não existe se eu já tinha esse princípio antes, hoje, depois dessa graduação, e depois dessas conversas e tudo, isso em mim é cada vez mais forte. Eu participo de um outro grupo, eu já comentei com vocês, é um grupo com pessoas do mundo todo, e a grande diferença é que nada contra os que estão participando, eu agradeço muito a vocês, mas nesse outro grupo que eu participo, que é toda sexta-feira à tarde, o menor grupo de pessoas, o menor número de pessoas participantes foi 320. Então, são jovens, são donas de casa, são professores, são estudantes, E eu vi aqui pessoas perguntando o que é hermenêutica, eu vi pessoas aqui perguntando o que é... Isso é interessante, mas esses termos, para eles falam em froneses, eles falam, quer dizer, e por que isso? Às vezes eu tenho a impressão que eles estudaram filosofia no jardim na infância, de tanto arcabouço cultural que eles têm, né? Então, eu acho assim, qual é a grande crise nesse país? Ela é econômica? Ela é política também, ela é sanitária, mais do que nunca, mas ela é, antes de qualquer coisa, uma crise ética. Então, o que se resolve uma crise ética? É reflexão, é conversa, é diálogo, que nem esse que a gente está tendo, né? Essa é a minha opinião. E até complementando, né, o que vocês colocaram, nós não nos sentimos sujeitos com direitos, né, com direitos. E até estudando por Riquet, o que me chama mais atenção, e isso foi muito forte para mim, foi a questão de que, até mesmo dentro dessas normas fundamentais, né, do Código Deontológico, em que você diz, todo paciente tem direito de ser conhecedor da verdade. O que é que acontece? Parece, isso é coisa de novela. Não vamos dizer para fulano que ele está em fase terminal de câncer. Não, o médico... não. Há um pacto, há algo que é mais importante, que é o sujeito conhecedor mesmo de que ele tem um problema. Ele tem direito de querer que aquilo que ele está sentindo, aquilo seja dito, seja apresentado, seja informado.
quando eu sei que eu tenho o direito de conhecer o que eu tenho, eu começo a dizer para o médico, o que que eu tenho? O que que eu estou sentindo? Isso aqui é resultado de quê? Porque muitas vezes fazer pergunta para o médico parece que a gente se sente numa condição de que está fazendo algo de errado, mas é um direito. Então, quando eu comecei a estudar esse autor e nas nossas discussões, gente, nós temos muitos direitos, e em virtude de não conhecer os nossos direitos, nós nos colocamos numa condição de uma situação de fragilidade ao ponto de a gente achar que fazer uma pergunta dessa acerca do que eu estou sentindo é um erro. Então, vê que, partindo dessa compreensão de Paul Ricoeur, eu tenho o direito de chegar para o médico e dizer qual é o meu problema. Nem que ele diga é uma virose, mas é uma virose em virtude do quê? O que está causando minha virose? E eu quero saber se a minha virose ela é bacteriana ou é através de um vírus. Aí a gente vai... na verdade, vírus, que bactéria, vírus é uma coisa, então virose é vírus, pronto. Mas que pelo menos me diga, né? Então, assim, o conhecimento, ele transforma. Então, no momento que eu sei que a minha relação com o médico, ele é uma relação de confiança, mas eu preciso que o médico entenda que eu tenho o direito de saber o que eu tenho e de estar, não simplesmente dizer, tome isso. Por que eu vou tomar isso? Na próxima consulta, eu vou ser mais chata, viu? Eu descobri que eu tenho direito. Mas assim, a gente vai compreendendo que, quanto pessoa, eu tenho que ser respeitada como tal, independente da minha condição financeira, independente de qualquer coisa, né? A gente tem que ter uma relação mesmo uma relação mesmo de confiança e, sobretudo, de respeito a um direito que nos é garantido, né? E foi muito interessante a questão do consentimento esclarecido. Acho que nós não podemos mais simplesmente achar que chegar para o médico e falar um sintoma, ele prescrever algo que é somente isso, não. A gente tem que começar a compreender o que está acontecendo, o que então, assim, está com dúvida, pergunta. Se não está com dúvida, não pergunta, mas saibam que é importante que a gente saiba o que é que a gente está passando, o que é que a gente está sentindo. Eu achei bem interessante. E o autor, ele traz realmente isso. Ele coloca o sujeito, né, no centro. Ele coloca tanto o médico como o paciente como sujeitos ali. Né? Há uma relação, não é simplesmente... não há objeto, ali são sujeitos, né? Bem interessante. Eu estava olhando aqui, a Amanda também. Eu achei que ela ia gostar muito dessa reunião. Ela escreveu aqui, olha. Vejo diariamente na minha realidade hospitalar muitas decisões sobre quando investir ou não investir na vida. E acho que é uma questão bastante evidente agora em enfermarias ou UTIs adultas com essa pandemia. Mas, então, em casos assim, como julgar sobre a vida e a saúde de outra pessoa? Tá vendo? E é isso que esse texto quer dar. É isso que Ricoeur se propõe. Em fornecer ferramentas para que um médico, na atividade dele, ele tenha um estudo de uma pequena ética médica, parte de uma ética maior, de uma ética maior surge uma ética prática, com base em que vão dar as ferramentas necessárias para uma escolha como essa. E é tão interessante que você falou, Daniele, sobre a reação das pessoas. A gente teve, eu acho que o grande teatro dessa pandemia foi a Itália. A Itália, médicos e pesquisadores e pessoas, filósofos, está todo mundo... Porque na Itália ela foi pega de surpresa, entre aspas, porque é um país que vive de turismo e não quis fechar, não quis acreditar e tal. E a gente viu na Itália padres que eu volto a dizer que Paul Ricoeur, ele tinha ele foi criado na religião cristã, e ele era filósofo cristão.
depois, aos 33 anos, socialista. E a gente vê padres indo para o socialismo também, porque lá padres cederam o lugar, padres tiraram a máscara ou disseram não, levantaram do leito e entregue para alguém. E havia uma confiança na questão dos médicos fazerem essa escolha entre quem vive e quem morre, e todas as partes envolvidas, inclusive o próprio paciente, entendia que era uma questão ética vinda de uma ética maior. E foi pacificado. Não foi violento como foi aqui. Tiveram casos pontuais e tal, mas existia uma ética maior de proteção à vida, de proteção à sociedade, existia isso. E nos pacientes, foi respeitada a pessoalidade de alguns, no sentido de que aquelas pessoas poderiam brigar por um leito, poderiam questionar de estarem sendo postas para depois, mas existia um sentimento ético tão forte, porque foi muito terrível o que aconteceu lá, as pessoas lá se humanizaram de uma maneira que aqui eu não vejo. O que está me chocando muito, muito entre nós, é que morreram pessoas lá em quantidade tão absurda como a que está morrendo aqui. E as reações daquelas pessoas estão sendo totalmente diferentes das reações das pessoas daqui. Então, eu não me excluo, nunca me excluo do país que eu nasci, não tem como eu me excluir, mas me revolta a maneira como essas pessoas estão encarando essa situação, ou estão refletindo sobre ela, como está tão diferente. Em países em que isso causou realmente uma ruptura de vários paradigmas, em busca de uma ética maior, que foi a proteção à vida, ao valor dos indivíduos. Pessoas indo cantar nas janelas para as outras, pessoas procurando dar apoio aos vizinhos que não tinham como sair. E aqui o que eu estou vendo é pessoas indo para a praia, indo para a academia. Eu, sinceramente, eu acho que julgar quando você filosofa sobre suas atitudes e o seu sentimento é um sentimento ético no sentido de refletir, não é uma ética do que eu acho, mas uma ética do que eu parei para ler, do que eu entendi, isso faz com que até eu ceda meu lugar para alguém, muito maior do que eu mesmo. Então, respondendo a Ananda, eu acho que como julgar sobre a vida e a saúde de outra pessoa, com muita ética e muita reflexão. Tudo que é ético é bom. Bem, falando um pouco sobre o pacto de confiança que a Daniela tinha perguntado, esse pacto de confiança ele é gerado praticamente que fica subentendido que tem um pacto de confiança com o médico e o paciente. E sobre a questão deontológica, essa confiança, esse reconhecimento do indivíduo. Temos a outra, que seria a integridade. E temos a insubstituível, que seria o paciente, ele é único. Mas quando nós temos a confiança, o reconhecimento do paciente, a gente pode dizer assim, ele tem que ser tratado como um paciente digno. A questão do médico, por exemplo, quando ele faz uma cirurgia desnecessária, visando lucros, aí não tem um comportamento ético e moral com o paciente. Esse seria uma obrigação médica de eu confio no médico, se ele está dizendo que eu preciso desta cirurgia, pois eu vou confiar nele, que eu vou precisar daquela cirurgia. E quando o médico tem um comportamento onde visa ganhar em cima daquele procedimento, ele está quebrando aquele pacto de confiança, né? Isso nos leva a pensar
de que eu confio no conhecimento médico. Então, eu não posso duvidar. Nós temos também o lado do paciente, que seria o médico como o autor do seu serviço, mas e o paciente? Será que o paciente que não contribui, por exemplo, temos casos de pessoas que estão contaminadas com Covid-19 e mesmo assim o cara não vai no posto, ele já foi diagnosticado, ele foge. Então, ele tanto foge do hospital como foge de casa quando a patrulha vai lá, tem o pessoal da saúde que vai nas casas fazer, que hoje está sendo denominado como patrulha Covid, que seria o detetive Covid, a pessoa que vai saber se aquele paciente, como é que ele está, se ele adoeceu, se ele teve alguns sintomas, para que se possa, aqui em Teresina, para que se possa ter um cuidado maior com ele. E o paciente que foge, que ele não se cuida, que ele simplesmente nega a doença, isso também está junto do pacto, tanto como a confiança no médico, como o médico confiar no paciente, que ele vai respeitar aquilo que foi imposto a ele, o tratamento que foi imposto. Mas sempre visando para os dois lados ter uma questão moral de confiança, que o médico ele está usando seus conhecimentos específicos para o meu tratamento. Eu vejo que hoje a profissão médico, enfermeiro, né, praticamente do corpo de enfermagem, aqueles que estão à frente, que estão batendo de frente com essa campanha, estão sendo sobrecarregados. Como eles podem ter um grau maior de, vamos dizer assim, do acompanhamento? Como eles podem dar um conforto para um paciente, se são vários pacientes, né? Se eles já estão estressados. Então, tudo isso está sendo colocado à prova de que tanto o paciente como os médicos, né, estão sendo sobrecarregados. E na leitura de Paul Ricoeur, ele fala que como poderia ser tratado nessa parte administrativa, mas na fundo da leitura você vê que ele diz que a organização administrativa será responsabilizada de acordo com suas propostas. Se ele fez uma boa proposta, no futuro ele vai ser penalizado e ser visto como um bom ou mau administrador, né? Nessa questão mais administrativa e política da situação que nós estamos vivendo. O que eu acho interessante, né? Assim, existem pessoas que interpretam um filósofo sem levar em conta a vivência dele. E eu não é muito minha leitura. Eu acho que a vivência de uma pessoa, ela tem um impacto absurdo sobre as ideias daquela pessoa, sobre as maneiras como ela reflete, os pontos de vista dela. Não tem como separar isso. E o que eu acho interessante, o tanto que Paul Ricoeur e outros filósofos estão sendo importantes nesse momento, porque você vê na história dele que até os 33 anos ele só se declarava como cristão, mas a partir dos 33, com todos os pensamentos, ele se declarou um socialista. E aí vem essa questão, assim, como é que o senso comum entende quando eu digo que eu sou um socialista? As pessoas só pensam assim, não, se você é um socialista, você é do PT, você é da esquerda, você... Não, peraí, vamos ver que eu acho que é o grande problema. No próprio termo, que aí ele usava também a hermenêutica. Quando você diz que uma sociedade é socialista, o termo está dizendo que a preocupação dos indivíduos que compõem aquilo ali, a ética dos indivíduos que compõem aquela sociedade, o foco de todas as decisões ou de todas as estruturas é o social. É o social, então, é essa teia, é essa liga que nos une. Então, quando você diz que o Estado é socialista, no termo você já denota que a preocupação deve ser com todos, deve ser com a sociedade. Muito claro quando você diz que uma sociedade é capitalista. Não dá para fugir da hermenêutica. Qual é a preocupação de uma sociedade capitalista? É o capital.
Não tem como fugir disso. Ah, mas o capital vai gerar liberdade, o capital vai gerar riqueza, o capital vai... Mas o foco é o capital, está errado. A tendência natural desse movimento, de eu pensar no acúmulo de riqueza, é eu excluir pessoas e não incluir. E eu gerar para mim a possibilidade de eu ser excluída. Que aí Paul Ricoeur fala que a doença traz a pessoa para uma situação de que todo o dinheiro do mundo não vai mudar a situação dela de fragilidade, de ser um ser humano e de precisar de outro ser humano numa situação de fragilidade. E aí fica a reflexão de novo, que causa o quê? A gente vê que a estrutura social que a gente vive, ela está viciada. É uma estrutura social que não tá correta. E que se a gente não parar para refletir, modificar o que está acontecendo, outras situações tão difíceis como essa vão aparecer, porque todos os biólogos do mundo estão falando que foi agora e vai ter de novo outras coisas, e que se a gente não parar para pensar que da nossa fragilidade e da nossa necessidade do outro cuidar da gente, e de confiar em um médico, ou confiar em um advogado, ou confiar em um bancário, confiar em um professor, porque os pactos éticos são entre todo mundo, significa que eu tenho direitos e deveres nessa relação e a outra pessoa tem. E há uma confiança entre nós de que o maior bem, a maior ética vai estar sendo praticada nessa relação. Se isso não se tornar uma prática comum no nosso cotidiano, outras situações muito mais difíceis do que essa vão aparecer. Causadas por doença ou causadas pelo que seja. Mas eu acho que o que fica muito rico nisso é essa questão da fragilidade humana e da gente respeitar essa fragilidade e saber que a única maneira de lidar com isso é na alteridade, é com o outro, é com o terceiro. Então, a gente tem um prazo, né? A conversa está muito boa, estou amando, mas os nossos orientadores nos pediram para que não fosse tanto estendido, porque isso vai ser utilizado nos nossos trabalhos. Tem uma outra pergunta aqui. Esse pacto de confiança não pode ser abalado pelo mal que é natural do ser humano? Agora foi uma reflexão filosófica muito profunda dele, Carmen. Na verdade, a filosofia, ela entende... A filosofia cristã é dicotômica. A filosofia cristã, ela acredita no bem e no mal. E já algumas outras correntes de filosofia, por exemplo, Nietzsche não acreditava nessa dicotomia entre bem e mal. O que abala esse pacto de confiança? Você fala em mal, então eu vou entender que você tem uma crença e orientação dicotômica, assim, o bem e o mal. O que vai abalar esse pacto é exatamente o quê? Os conceitos éticos envolvidos. A ética, e principalmente a ética segundo Kant, ela faz com que preceitos, conceitos e valores maiores sejam imperativos categóricos. O que Kant achava que era um imperativo categórico? Verdades por si tão absolutas, tão éticas, valores tão fortes, que por si só era uma categoria imperativa, não tinha o se ou talvez. É imperativo que se pratique isso. O valor à vida, a dignidade da vida humana, é um imperativo categórico. Então, ele é abalado pelo mal? Se os indivíduos ou a relação não está baseada em conceitos éticos. Ele é abalado pelo mal no sentido que eu estou entendendo que você acredita no bem e no mal. Então, se a ética não estiver envolvida, ele realmente, esse pacto, ele pode ser abalado. Como está sendo abalado, né? E como a filosofia vem para curar isso. O que você acha, Carlos? Márcio? Bem, professor, a palavra, professor. . 。
Certo. Então, a questão do mal, né, o mal humano, como foi, você colocou, se ele pode abalar ou não essas relações de confiança entre os indivíduos. E aí, isso realmente já é levado em consideração a partir do momento em que se propõe uma ética, uma norma, né, um código moral para guiar a conduta dos indivíduos, né? Se os seres humanos eles agissem sempre guiando, né, tendo boas relações, tendo posturas harmoniosas com os outros em sociedade, não era necessário tantas regras, tantas leis, né? Mas, como o próprio Kant, né, como Diana comentou, ele, né, sabe que o ser humano ele tem o seu lado racional, mas que uma hora ou outra as paixões, as emoções, elas podem interferir na atuação, né? Então é necessário se colocar leis, né, imperativos para que o ser humano possa agir de acordo com com essas regras, com essas leis, com esses imperativos e assegurar uma situação confortável para todos, né? Então, dentro do cenário, né, por exemplo, médico, essa confiança ela existe porque o paciente ele sabe que o médico ele deve, pelo menos em tese, agir de acordo com os princípios éticos que norteiam a ação do médico, né? E aí, nesse sentido, há essa confiança. Já é previsto que, se não, né, não existisse a possibilidade do médico, uma hora ou outra, deixar as suas paixões, as suas convicções particulares interferirem na sua conduta, isso já é previsto, até mesmo porque já se propõe uma, uma norma, né, uma ética aplicada para que possa nortear o comportamento e as ações desse profissional, né? Então, assim como todas as outras pessoas, assim como todos os outros profissionais, né? Então, é isso. É possível, né, que essa relação de confiança ela seja abalada, mas as regras, né, a ética, ela e a ética aplicada, né, elas existem justamente para manter esse pacto de confiança, porque tanto o paciente quanto o profissional, né, ele vai estar assegurado, vamos dizer assim, o fato de que ambos irão ali seguir e agir de acordo com os princípios morais estabelecidos. Então, há essa confiança mútua. O paciente confia que o médico vai lhe receitar e ele está agindo profissionalmente, guiado, né, de acordo com as normas, as regras que regem a sua atuação, e o médico também vai acreditar que o paciente vai cumprir o tratamento, que ele esteja falando a verdade, e assim por diante, né? Então, essa confiança ela existe baseado justamente nesses princípios que fundamentam a conduta de cada um. Pode falar, Alexandre. Beleza. Obrigado pela sua colocação. Eu vejo assim que o pacto de confiança pode ser abalado de acordo com que, quando o médico ele pode induzir a um paciente a fazer uma cirurgia desnecessária, por exemplo, onde visa somente lucro. O médico visa lucro, o enriquecimento na sua profissão, e não vê a parte do paciente, né? Vamos dizer assim, se você tem um problema e o médico diz que é um caso de cirurgia e é urgente, o paciente vai se virar de qualquer forma, financeiramente, para que aquela cirurgia seja feita. Onde seria praticamente desnecessário uma cirurgia, isso quebra um pacto de confiança. Sendo que a credibilidade médica, né, fica a desejar.
a vida, às vezes, sempre o casos tem que você ouvir outra opinião médica, levando em consideração que, se for necessário, seguir o procedimento, né? Eu creio que é assim que haveria o pacto de confiança, quando tem conflito entre opiniões médicas. Pessoal, eu creio que o horário já está bem estendido. Eu gostaria de agradecer a presença do professor e sua fala, suas colocações. Gostaria de agradecer a presença de todos. Diana e Daniela, se tiverem mais algo a acrescentar, estamos à disposição. Eu creio que também, se algum participante tiver mais alguma dúvida, seria interessante colocar agora. Na verdade, agradecer, né, pela oportunidade da gente discutir algo que é tão pertinente, né, na atualidade, e isso nos ajuda a pensar e a repensar a forma como a gente vê toda essa situação atual, né? E tudo que a gente discutiu hoje favorece para esse nosso enriquecimento quanto pessoa, quanto cidadã, né? E quanto profissionais também, porque o nosso olhar também dentro dessa questão da educação, ela passa por essa reflexão, né? Da nossa condição também quanto professores, futuros professores, e tudo isso trouxe contribuições que vai nos ajudar muito. Acho que a palavra certa é gratidão. Agradeço o professor Márcio, que sempre é solícito, né, nessas situações, e a parceria também do Carlos e da Diana, que é sempre uma parceria enriquecedora, essas discussões nos ajudam muito, e agradecer aos demais também, né, pela participação. Diana? De minha parte também, agradecer a vocês. Eu adoro esses encontros. Se eu já era uma pessoa curiosa sobre a condição humana, agora eu estou 1000 vezes mais curiosa. E volto a ressaltar assim, que o quanto é importante esses encontros. Alguns são com uma linguagem mais difícil, outras com linguagem mais acadêmica. Eu assisti, mas a filosofia, seja em qual linguagem for, ou seja, de que maneira for, ela é a chave. Ela, por esse estudo da ética, por esse estudo de pessoas que pararam para analisar a validade das ações humanas, a intenção das ações humanas, a filosofia ela está ficando cada vez mais, não me importa de onde eu vim, para onde eu vou. Importa o que essas reflexões que eu faço vão causar agora, para as pessoas que estão perto de mim. E aí isso vai gerar um ambiente saudável para todo mundo, e isso vai fazer com que o futuro seja melhor. Então, eu estou achando interessante essa mudança. E filosofem, por favor, filosofem. Eu assisti uma entrevista do Leandro Carnal com um pensador que ele se diz, deixa eu me lembrar o nome dele, eu estava até pesquisando aqui, porque ele é um nome muito engraçado. Ele é de Paulínia, São Paulo, e ele chama Nietzsche de o rouba-brisa. Chama. E o Leandro Carnal entrevistou ele é muito interessante a forma como ele fala, é uma forma das quebradas, como ele fala, é um rapaz da favela mesmo, e que ele se questionou, assim, num texto que alguém leu para ele, ou um professor, professores são abençoados, um professor chamou a atenção a ele sobre um texto filosófico e interpretou de uma maneira que ele pôde entender, e agora ele é apaixonado por filosofia e passou na universidade para fazer história, e os vídeos dele são muito engraçados. Então, se um vídeo como esse nosso, às vezes não chega, algumas coisas ficam pendentes, por favor, não deixem, nem que seja esse filósofo das quebradas, mas assistam. Esse é o meu pedido. E obrigada, Daniele, Márcio, Carlos, vamos fazer várias vezes. E todos os convidados, obrigada por comparecerem, pela paciência de nos ouvir. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado a todos pela participação de todos. Até mais.